Olá, andarilhos das trevas de todo o planeta. Aqui quem fala é o Sérgio e tenho orgulho de estar presente nesse projeto maravilhoso do World Latinoamérica. Apresento a vocês uma história que mudou o mundo do RPG para sempre. A história do vampiro, a máscara e algumas curiosidades do mundo das trevas em si. Antes de mais nada, dê seu like, compartilhe esse vídeo para chegarem mais pessoas, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos em frente. Nesse vídeo vamos nos concentrar em falar sobre a origem dos vampiros dentro do cenário do mundo das trevas e a criação do mundo das trevas em si. Para isso temos que citar um outro cenário do próprio mundo das trevas, Demônio a Queda, ou Demon the Fallen, no original. Nesse livro é contada uma história a partir da página número 23, na versão nacional brasileira. Nessa história, no início, haviam duas infinidades. O vazio, a ausência de tudo que existe, e a existência do Todo-Poderoso, que permeava toda a criação. Uma coisa continha a outra, mas estavam eternamente separadas. Para definir e iluminar a fronteira entre as duas, o Criador formou os Anjos da Aurora. O propósito dos Anjos da Aurora era levar a toda a criação à vontade do Criador, traçando um equilíbrio perfeito entre o ser e o não ser. Porque o que explica nesse livro é o seguinte: que tudo que não fazia parte de Deus era absolutamente nada. E os mediadores eram esses anjos. E esses anjos criaram todas as outras coisas que existem. Então, se a gente fizer um paralelo com outros cenários do mundo das trevas, como por exemplo o lobisomem, pode-se dizer que Deus é o Wild, mais ou menos, né? Até porque em uma parte do Demônio a Queda também é citada que Deus, no cenário do mundo das trevas, é, na verdade, uma mulher. Após Deus criar a humanidade, então veio o Jardim do Éden. E, consequentemente, Adão e Eva. Ao contrário da Gênese, da Bíblia, aqui eles contam uma história de que o paraíso teria sido uma realidade de várias camadas e sensações únicas, que são difíceis de descrever, para falar bem a verdade. Mesmo no texto, ele é um tanto confuso, mas é como se as coisas fossem mais efêmeras. E nessa de fazer com que o paraíso fosse algo efêmero, Adão e Eva não seriam indivíduos, e sim a representação da evolução do primata para o ser humano. Nesse ponto, os anjos claramente se ressentiam do fato da humanidade ser ignorante a tudo o que os anjos criavam e colocavam na frente dela para que ela despertasse. E esse despertar é o despertar da consciência. Houve um grande debate em que participaram Arimal, Uziel, Laila e Belial. Desse debate, eles discutiram muito a natureza, tanto da humanidade quanto de Deus. E que claramente a criação estava do lado de fora. E por conta de Deus estar do lado de fora da criação, ele poderia ver toda a criação do lado de dentro. É como você ver um livro, sendo que você está lendo o livro. Então, o universo em que eles estavam era observado por Deus de cima. E tudo isso por quê? A humanidade, ao contrário de todas as outras criações, tinha o potencial de ser muito mais que apenas animais que comiam e dormiam. E isso frustrava muito os anjos da criação. Aos anjos da criação foi dado ordens por Deus. E essas ordens foi de não interferir com a humanidade, não aparecer diretamente a eles, e amá-los como um pai ama seus filhos. O debate foi se estendendo até a chegada de um outro personagem, Lúcifer, a estrela da manhã. E num ato praticamente de desobediência a Deus, resolveu que era melhor entregar o conhecimento à humanidade para que eles pudessem enfrentar o que Arimal tinha descrito como uma grande tragédia para todo o mundo. Lúcifer queria que a humanidade conhecesse o poder e, através desse conhecimento, pudesse se proteger de grandes aflições previstas. Resumidamente, após isso, dois grupos se formaram de anjos: os que se rebelaram para a humanidade e os que continuaram a obedecer Deus sob a liderança de Lúcifer. Os anjos se revelaram para a humanidade e entregaram para ela o conhecimento. E esse conhecimento era a palavra e a escrita. E alguns outros
dos quais a humanidade ergueu-se numa civilização altamente avançada naquele período. Mas, após um tempo que pareceram ser 1000 anos de hoje em dia, Miguel apresentou-se para a humanidade, trazendo ordens para que ela voltasse a obedecer Deus, assim como os anjos rebeldes de Lúcifer. Então, foi travada uma grande guerra, e Lúcifer derrotou no primeiro combate Miguel. Logo após isso, Miguel convocou todos aqueles que gostariam de retornar aos braços do Senhor. 2 anjos, dentre as hostes infernais de Lúcifer, retornaram para os braços do Senhor, assim como 1/4 da humanidade, sob a liderança de Abel. E toda essa história é importante justamente por causa disso. Posso futuramente retornar na mitologia de Demônio à Queda, mas por enquanto vamos ficar com essa história por aqui. Após a queda do paraíso, Caim e Abel, os irmãos, estavam frente a frente perante Deus. E aqui começam as crônicas de Caim, do livro de Nod. Eu contei aquela história anteriormente, por quê? Beckett, ele fez um estudo sobre as parábolas das crônicas de Caim. E nesse estudo, ele criou uma teoria. E essa teoria é que eu vou apresentar a vocês agora. No tempo após a humanidade passar de grupos de caça nômades para o cultivo da agricultura e desenvolvimento de fazendas com animais, haviam 2 tribos, nomeadas por seus chefes. Eles foram chamados de o povo de Caim e o povo de Abel. O povo de Abel eram pastores e criadores de animais, e eram mais primitivos que o povo de Caim. Eles adoravam o grande Deus Sol, que era um guerreiro que morava no céu. O povo de Caim era agrícola, e era mais civilizado que o povo de Abel. Devido a ser tão importante cronometrar a colheita, as pessoas de Caim adoravam a deusa Lua, a mãe sombria, que era ambos a fertilidade da terra e o mistério da lua. Ainda, nem todas as pessoas estavam contentes. O chefe Abel atacou o povo de Caim, lhes contando que eram inferiores e amaldiçoados, porque eles não caçaram como o seu deus Sol caçador. O povo de Caim não sabia muito sobre lutar, mas Caim lhe ensinou como usar as ferramentas afiadas que eles cultivavam a terra para matar. Quando o povo de Abel voltou para atormentá-los novamente, o povo de Caim lutou. Todos os homens, mulheres e crianças de Abel foram mortos. O Deus Sol do povo de Abel os chamou então e amaldiçoou o povo, e pôs uma maldição de sangue em todos eles, que eles vagassem sem uma casa no deserto. Ele queimou suas aldeias e salgou seus campos, e mandou tudo virar as costas para o povo de Caim. O povo de Caim estava impossibilitado de se recuperar. Eles vagaram na maldição durante muitas semanas, até que eles não tiveram nenhuma comida para comer e tiveram muitas dificuldades. Então, a sacerdotisa da Mãe Sombria, que vive além da lua, veio. A sacerdotisa ofereceu ao povo de Caim repouso, auxílio e conforto. Ela lhes ensinou a magia, lhes ensinou como caçar e lhes ensinou a beber sangue. O Deus Sol foi ao encontro do chefe Caim em sonhos e disse para ele e para seu povo retornar e obedecer à vontade do povo de Sete. O chefe Caim recusou. Então o Deus Sol lhe disse que todas as pessoas da sua tribo seriam amaldiçoadas para sempre, e assim foi. Mas a Mãe Sombria disse que sempre haveria um modo para superar essa maldição. Se o povo de Caim viesse a ela, pelo seu mistério, que ela os livraria das maldições do Deus Sol. Nesta parábola, o povo de Caim representa a nossa necessidade por civilização, a humanidade que nós constantemente buscamos. O povo de Abel representa nossas naturezas animais, nossos egos selvagens, a besta que mora dentro de nós. A Mãe Sombria representa o mistério que guia a nossa existência, a magia de nosso sangue, o poder das disciplinas. Nós temos que buscar o mistério da Mãe Sombria, que lida astutamente com o legado deixado para trás pela maldição do Deus Sol. Logo, uma besta eu sou, para que uma besta eu não me torne. A Golconda é oferecida como uma meta final. Equilibra todas essas coisas, talvez, e mostra transcendência para dentro da besta. Essas são as considerações de Beckett sobre as parábolas de Caim. No próximo vídeo, as maldições de Caim, o primeiro assassinato e os primeiros filhos das trevas. Esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado aí. Vamos deixar os comentários sobre as considerações de vocês da criação do mundo das trevas, os primeiros vampiros, como isso aconteceu. Deixa aí se você tem alguma coisa a acrescentar a esse vídeo.
Deixe nos comentários. Vamos fazer com que esse canal cresça o mais rápido possível para que alcance todas as pessoas dentro da nossa Latinoamérica que amam Vampiro à Máscara, assim como eu e você. Obrigado aí por tudo. Valeu e até mais.